Lula também foi questionado, né, por Moro sobre essa relação com o ex-diretor da Petrobras, o Renato Duque, e do ex-tesoureiro do PT, o João Vaccari Neto. E nesse momento ele acaba entrando em contradição. A gente tem mais um trechinho. Coloca aí, Reginaldo. O senhor pode esclarecer por que o senhor procurou o senhor João Vaccari para procurar o senhor Renato Duque? Porque o Vaccari tinha mais relação de amizade com ele do que eu, que não tinha nenhuma. Tá? O senhor tinha conhecimento, então, da relação de amizade entre os dois? Não sei se era relação de amizade. Eu liguei pro Vaccari e falei, Vaccari, você tem como pedir pro Duque vir na reunião aqui? Ele falou, tenho. E levou o Duque lá. Isso. Salvo o equívoco meu, senhor ex-presidente, há pouco eu perguntei se o senhor conhecia, sabia se eles tinham alguma relação, o senhor falou que não. Então o senhor tinha conhecimento que eles tinham uma relação? Eu pedi pro Vaccari, o Vaccari se ele tinha como trazer o Duque, ele disse que tinha. Resposta Isso não anterior, implica que ele tenha relação, implica que ele podia conhecer. Ele falou da resposta anterior, era da época em que, do governo. São momentos diferentes que Vossa Excelência parece estar se referindo. Eu estou dando oportunidade para ele esclarecer, porque aparentemente ele tinha falado uma coisa e falou outra agora. E nesse momento, né, Vera, ele demonstra muito claramente que ele está nervoso, né? Ele se levanta da cadeira num determinado momento, volta a tomar água, o advogado entra, o Zanin entra para falar. Ali ficou muito claro o nervosismo. Você vê que o Lula tem, quando você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6 advogados, tá? Mas é só esse midiático Zanin, que fala, né? Que é o Zanin. Ele falou, deu entrevista coletiva depois, ele está se achando uma espécie de advogado de livro do John Grisham. Ele está se achando um iluminado, mas ele, assim como o Lula, só complica a situação do cliente dele, né? Ele está nessa ação porque ele é genro do Roberto Teixeira. É a primeira ação de relevo da carreira dele, está enlevado aí com os holofotes. Vai sobre esse vídeo, Andreasa, vai você, falando exatamente dessa contradição aí. Olha, tem um aspecto aí relativo ao Renato Duque que dá boa conta do homem público que o Lula é, né? Que as pessoas querem enxergar nele um estadista, né? Ele diz, tendo nomeado, porque a nomeação é do presidente da República, todos os diretores da Petrobras, sem contar os outros tantos executivos de empresas e ministérios que esse senhor nomeou. Ele diz claramente que não tem nenhuma responsabilidade sobre os atos do Renato Duque ou de qualquer um. Como se alguém na função dele não tivesse a responsabilidade por delegação dobrada ou mesmo triplicada. É evidente que ele tem responsabilidade, ele diz que não, e teria responsabilidade mesmo que não soubesse do que os seus nomeados faziam. E parece, no entanto, que ele sabia muito bem. Que coisa mais esdrúxula, bizarra, um encontro marcado num hangar de aeroporto? Pensem nos filmes que nós conhecemos aí, de máfia, em que encontros ocorrem em hangares. Tá? Aí quer dizer que, sem detalhar essa contradição que é autoexplicável, né? Essa de Vaccari conhece, não conhece, eu sabia, eu não sabia. O fato é que ele declara que pede ao tesoureiro do PT, que já é bizarro, né? Poderia marcar um encontro com o Renato Duque em qualquer lugar, inclusive no hangar, através do presidente da Petrobras, né? De alguém da hierarquia, mas não, pediu ao tesoureiro, porque era amigo, porque era íntimo. Aí você vê também essa fulanização, né? Esse aspecto individual do tratamento da coisa pública. Aí pede para ter um encontro com um executivo, um diretor da Petrobras, se encontra com ele, e aí vai aquela pergunta, né, para tranquilizar a Dilma, tem conta lá fora? Tem alguma coisa? Que história é essa? E aí o camarada, né, nesse nível de informalidade, de botequim, fala, não tenho não. E aí o cara tá satisfeito e vai embora. O Lula ficou satisfeito e foi embora. É tudo muito bizarro, a palavra de ontem é tudo muito cafona, é tudo muito grave, é tudo muito obscuro nessa história. Vai você, Madu. Aliás, ele deu uma explicação melhor para você no Planeta Madureira depois sobre esse episódio, Madu? Não, eu acho que hoje o Planeta Madureira fica até prejudicado. Porque ontem tivemos o Planeta Lula, que é outra história, né? É a lei de Marrakech. Mas eu estava vendo aqui, você veja, a ligação
do Lula com o Vaccari muito forte, e o Vaccari não tinha nenhum cargo no governo, era apenas tesoureiro do PT, e ao longo de todo o depoimento ele não negou que tinha várias reuniões com o Vaccari e que não tratavam de nenhuma questão financeira, curiosa, ele sendo ele tesoureiro do PT. E justamente o Vaccari, que era o homem de ligação do Lula com o Duque, como o Andreasa mostrou muito bem, que sentido faz um presidente da República marcar encontro com o diretor da Petrobras, né? O ex-presidente, no caso, para tranquilizar a Dilma. Aí você vai, monta aquele circo todo e pergunta assim, você tem conta no exterior? Ele fala, não. Ótimo, então pronto, assim, acabou a história. Só falando sobre... É patético, é patético. Exato, é patético. Só para concluir, Vera... Diga, querido. Só para concluir é o seguinte, bom, por quê? Porque o Duque era indicação do PT para a Petrobras. Então, uma vez que o diretor do PT havia indicações que ele estava roubando, então ele foi lá para justamente vigiar, cuidar dos assuntos do PT. O senhor está roubando? Não, pronto, acabou. Agora, os outros partidos, os indicados do PP e PMDB que estavam roubando, isso aí ele não tinha nada a ver com isso. Poderiam continuar roubando ou não roubando, porque isso é inacreditável. Né? Inacreditável. Ele foi cuidar lá do chiqueirinho do PT, é isso? Você quer falar alguma coisa ou posso chamar outro vídeo? Sobre isso, sobre a coisa do Renato Duque. Você veja que ele só confirmou essa reunião porque ele deve saber que o Renato Duque tem como provar que ela aconteceu. Claro. Então, nisso fica evidente por que a defesa do Lula faz tanta questão de conhecer os depoimentos antes dele depor, para preparar os álibis antecipadamente. Questões jurídicas, né? Se cercar de tudo. Exato, mas veja que essa conversa não faz o menor sentido, porque ele chamaria alguém que ele não conhece para perguntar se ele tem conta no exterior? No que isso pode atingi-lo? No que pode atingir o PT, uma vez que o cara já estava denunciado, a Lava Jato já estava em andamento nessa época. Então não faz sentido, ele acaba por corroborar o depoimento do Renato Duque, e agora, uma vez que ele deu essa versão totalmente inacreditável, o Renato Duque vai poder voltar e vai poder dizer o que eles realmente conversaram. E vai apresentar a prova da conversa, porque se o Lula confirmou é porque ele sabe que ele não teria como refutar. Então você vê que todos os caminhos vão se fechando. Por mais que o Lula tente fazer prosperar essa versão dele, é uma versão que tem que ter muitas pontas sobre muitos casos e envolve muitas pessoas, envolve Vaccari, envolve Renato Duque, envolve o Palocci, que ele não citou em nenhum momento no depoimento, fez questão de que fosse o seu jeito oculto do depoimento. Agora envolve o João Santana, a Mônica Mora, então vai ficando insustentável.